Definitivamente o Brasil ele não é para amadores. A gente estava se preparando para entrar no feriado do Carnaval quando fomos surpreendidos, né, por duas notícias que abalaram a República. Eu tô falando do caso Daniel Silveira. A primeira notícia é a condenação do parlamentar pelo STF e a segunda é a concessão da graça pelo presidente Bolsonaro, 2 dias depois. Esses fatos deram início ao intenso debate político e jurídico sobre a validade do decreto e se teria ocorrido algum tipo de intervenção indevida do Executivo no Judiciário. Se por um lado muitos entenderam um absurdo essa decisão do presidente, por outro, muitos outros entenderam esse gesto como um golpe de mestre, uma espécie de checkmate do presidente no Supremo. Você quer entender o que aconteceu nesse caso e quais foram as possíveis estratégias utilizadas? Então fica comigo que eu vou te explicar os pontos mais importantes dessa treta logo depois da vinheta. Fala galera! Beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, mas vocês podem me chamar de Limão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Educação Jurídica Popular aqui no YouTube. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo do quadro Direito na Mídia, onde eu analiso as principais notícias do mundo jurídico com leveza e bom humor, justamente para te ajudar a entender o que está sendo discutido. Afinal, não é porque uma coisa é séria que ela precisa ser chata. No vídeo de hoje, eu vou analisar com vocês o caso do deputado Daniel Silveira, também conhecido como Carga Explosiva Brasileira. Ele foi processado e condenado pelo STF e depois agraciado com indulto pelo presidente Bolsonaro. Para fins didáticos, eu vou dividir esse vídeo em 2 momentos. No primeiro, eu vou contextualizar os fatos, a acusação, o julgamento e o decreto presidencial. No segundo momento, eu vou fazer com vocês uma análise jurídica dos institutos da imunidade parlamentar, da graça, que é um indulto individual, e a relação entre a perda do mandato e a possível estratégia do presidente. Eu já adianto que, apesar de no final eu expressar a minha opinião sobre o caso, essa análise jurídica ela será feita de forma absolutamente imparcial, considerando apenas o que há na lei e na jurisprudência do tribunal sobre o tema. A ideia é que com essas informações vocês possam formar a opinião de vocês sobre o que aconteceu com base nos fatos, na explicação do direito e na sua própria percepção daquilo que é justo, beleza? Pessoal, Daniel Silveira é um ex-policial militar aqui do Rio de Janeiro que foi eleito em 2018 pelo cargo de deputado federal. Ele ficou muito conhecido depois que quebrou a placa que homenageava a vereadora Marielle Franco, né, que foi assassinada junto com seu motorista. Ele passou a ser investigado no inquérito que apurava a realização de ataque a instituições, né, em especial ao STF, além de espalhar informações falsas, que são as fake news. Esse inquérito, que ficou conhecido como o Inquérito dos Atos Antidemocráticos, ele teve início em abril de 2020 para investigar pessoas que defendiam o fechamento do STF e do Congresso, além da volta da ditadura militar, o que, segundo as regras da Constituição, é proibido. O deputado Daniel foi acusado pelo Ministério Público, supostamente por ter praticado crimes de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e pela tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Essa acusação teve como fato principal a publicação de um vídeo nas redes sociais em fevereiro de 2021, quando o parlamentar defendeu a implementação do AI-5, que foi um instrumento de repressão da ditadura militar, e incentivou ataques físicos a ministros do STF, além de requerer, de defender a perda dos seus cargos e o fechamento do tribunal. O deputado se manifestou dizendo que fez sim duras críticas às instituições democráticas, mas que em nenhum momento praticou qualquer ilegalidade. Isso porque, segundo seu entendimento, ele estaria protegido pela prerrogativa da imunidade parlamentar, tendo exercido apenas a sua liberdade de expressão. A defesa do Daniel Silveira afirmou que o deputado ele é alvo de um julgamento político, pois, na sua visão, a imunidade do parlamentar se aplica a quaisquer palavras e expressões utilizadas durante a vigência do mandato. Além disso, a defesa sustentou que as palavras que foram ditas não tiveram a intenção de causar um mal grave aos ministros, sendo apenas uma força de expressão em tom de brincadeira. Por último, a defesa destacou que se realmente aconteceu algum tipo de excesso por parte do parlamentar, a sua conduta deveria ser objeto de um julgamento imparcial, um processo judicial onde fosse respeitado o princípio do contraditório.
Ou seja, um processo onde a pessoa que acusa é diferente da vítima, é diferente da pessoa que julga. O que não teria acontecido no caso concreto, uma vez que os ministros teriam sido vítimas da ação do Daniel. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira a uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. No julgamento, grande parte dos ministros acompanharam o voto do relator, que foi o Alexandre de Moraes. Além disso, ficou estabelecido no julgamento, na decisão, a perda do mandato e dos direitos políticos, assim como foi aplicada uma multa de aproximadamente R$200 mil. No que diz respeito à perda do mandato, esse é um tema que dividiu os ministros. Para uns, a perda é automática, cabendo à Câmara somente cumprir a decisão do tribunal. Para outros, não seria uma medida automática, pois precisaria de uma autorização da Câmara que vai votar se mantém ou não o mandato do parlamentar. Após tomar conhecimento da condenação, o presidente Bolsonaro, antes mesmo que se esgotasse o prazo para o recurso e com base na lei e na Constituição, concedeu espontaneamente a graça, que é uma forma de perdão individual ao deputado Daniel Silveira. O presidente relacionou 6 motivos pelos quais ele entende que a concessão do perdão era necessária. O primeiro é que é uma prerrogativa do presidente. Segundo, que a liberdade de expressão ela é considerada essencial para uma sociedade. Terceiro, é que o indulto ele é um mecanismo tradicional que sempre foi utilizado em respeito, inclusive, aos outros poderes. O quarto é que o indulto baseado nas hipóteses legais, políticas e morais são cabíveis no caso concreto. O quinto é que haveria um interesse público. E o sexto é que a sociedade ela estaria numa legítima comoção diante dessa condenação. Sei. Iniciamos a nossa análise jurídica desse caso com os limites da liberdade de expressão nas situações em que envolvem parlamentares. De partida, como a gente já esclareceu nesse outro vídeo aqui do canal, é importante ressaltar que a liberdade de expressão foi tratada pela Constituição brasileira não como direito absoluto, mas relativo. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde a própria Constituição Federal proibiu qualquer restrição à liberdade de expressão ou opinião, no Brasil, essa limitação ela é imposta pela lei e por outros direitos e princípios constitucionais, como a privacidade, a dignidade, dentre outros, e que vai ser analisado, obviamente, no caso concreto, pelo Poder Judiciário. Especificamente no caso dos parlamentares, a doutrina entende que para que seja reconhecida a imunidade, é necessário que a manifestação esteja relacionada com o mandato. Quando essa manifestação ocorre dentro da Casa Legislativa, que é a Câmara ou o Senado, há uma presunção de que a fala tenha uma relação com o exercício da função parlamentar. Entretanto, independente do local, sempre será possível uma análise, no caso concreto, se a fala tem relação ou não com o exercício parlamentar. A gente pode citar como exemplo o caso do então deputado Jair Bolsonaro, que foi processado e condenado por ter proferido ofensas à deputada Maria do Rosário, numa entrevista dada no seu próprio gabinete. Para o STF, muito embora a declaração do deputado, do então deputado Jair, tenha sido dada no gabinete, falar que uma colega não merecia ser estuprada não possui qualquer relação com a garantia do exercício do parlamento. Dessa forma, a tese utilizada pelo Daniel Silveira de que teria se manifestado no exercício da sua função política e que por esse motivo estaria protegido por uma imunidade não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência, o que justificou, portanto, sua condenação. O indulto é um ato de perdão a pessoas condenadas, que é concedido pelo próprio presidente da República. Esse perdão ele pode ser coletivo ou individual. E quando é individual, ele recebe o nome de graça. O indulto é um ato jurídico e político, ou seja, jurídico porque deve obedecer certos critérios que são apresentados pela lei e pela Constituição, e político porque ele pode ser utilizado pelo presidente a depender da sua vontade. Ao buscarmos a origem desse instituto, os professores e pesquisadores indicam que o indulto ele teve a sua primeira aparição no direito hebreu, quando, à época de Jesus Cristo, era possível conceder o perdão a uma pessoa presa, que era solto no período da Páscoa. Esse pedido era feito pelo povo ao governante romano, que na época era Pôncio Pilatos. No Brasil, a forma mais comum do indulto é o indulto coletivo, que normalmente é concedido no Natal. Esse indulto coletivo ele é entendido e utilizado como instrumento de política criminal, ou seja, como uma estratégia para o controle do crime, inclusive para reduzir a população carcerária.
Fato é que já há algum tempo a doutrina jurídica questiona se deveria haver algum tipo de limite ao presidente da República na concessão do indulto, tendo essa questão ganhado relevância lá em 2017, quando o então presidente, Michel Temer, editou um decreto natalino que beneficiou alguns condenados da Operação Lava Jato e outras pessoas que também teriam sido condenadas por crimes do colarinho branco. Naquela oportunidade, o STF se manifestou no sentido de que não haveria nenhum fundamento constitucional para permitir a intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão do presidente da República, nesse ponto, porque seria uma análise de conveniência e oportunidade que caberia apenas ao chefe do Poder Executivo. Dessa forma, muito embora alguns professores já tenham se manifestado em seus livros, pela necessária possibilidade de revisão das decisões do presidente da República, pelos demais poderes, como o Legislativo e o Judiciário, fato é que atualmente não tem nenhum fundamento legal, objetivo, capaz de retirar a autonomia e essa prerrogativa do presidente. Nesse sentido, apesar de alguns especialistas já terem se manifestado também pela ilegalidade ou inconstitucionalidade do decreto que beneficiou o deputado Daniel Silveira, por violar princípios como moralidade e impessoalidade, é possível afirmar que, com base na legislação e no precedente do STF que eu acabei de citar, não seria possível a revisão dessa decisão, sendo, em última análise, uma discussão que não será capaz de modificar a questão do mérito administrativo, e que traria certamente alguma insegurança jurídica para esse tema. Além disso, muito embora alguns juristas tenham se manifestado pela nulidade do decreto, pelo fato de ainda não ter sido transitado em julgado, não ter tido transitado em julgado a sentença condenatória, convém ressaltar que a jurisprudência do próprio STF, lá de 2006, com o Sepúlveda Pertence, ele diz que não é necessário o trânsito da condenação para a concessão de indulto, progressão de regime ou livramento condicional. Assim sendo, o decreto presidencial que concedeu o indulto ao deputado Daniel Silveira está de acordo com o que diz a Constituição, a lei e a jurisprudência do STF sobre o tema, não havendo, em uma análise pelo menos superficial, qualquer elemento capaz de invalidá-lo. Não estou dizendo que o que o presidente fez foi moral ou ético, mas que é legal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O ponto que diz respeito à perda do mandato, que também consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes, merece uma explicação à parte. Isso porque a perda do cargo se deu por conta de um efeito colateral da pena de prisão. Bati aqui. O artigo 92 do Código Penal diz que são efeitos secundários da condenação a perda do cargo, função ou mandato eletivo quando a pena aplicada for superior a 4 anos de prisão. No caso do Daniel Silveira, a condenação foi superior a 8 anos. Mas vejam um detalhe, o artigo 15 da Constituição diz que a perda ou suspensão de direitos políticos das pessoas somente pode acontecer depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e enquanto durarem seus efeitos. Seria uma suspensão automática, beleza. Por outro lado, o artigo 55 diz que essa é uma questão que será decidida pela Casa Legislativa que o parlamentar faça parte, por maioria absoluta. Ou seja, no caso dos deputados federais, a perda do mandato não seria um efeito automático da condenação. Feitas essas considerações, no que diz respeito à perda do mandato, esse é um tema que divide os ministros do STF. Para uns, a perda é automática, cabendo à Câmara somente cumprir a decisão do tribunal. Para outros, não seria uma medida automática, pois precisaria de uma autorização da Câmara deliberando sobre o mandato. Todavia, independente da corrente que a pessoa se filie, seja de ser automático ou não, é necessário o trânsito julgado da condenação. E esse é um ponto bem interessante, porque é possível que o momento da publicação no decreto presidencial tenha total relação com essa questão. Como mencionamos, o presidente Bolsonaro ele decretou a graça do deputado Daniel Silveira poucos dias depois da condenação pelo STF, mas antes que a sentença transitasse em julgado. Assim agindo e considerando como válido o decreto, não estaria presente um dos requisitos para a perda do mandato parlamentar, que é o trânsito julgado, o que impediria, inclusive, qualquer discussão sobre a perda do mandato pelo STF, como eu acabei de explicar. Por último, eu preciso falar com vocês sobre a súmula 631 do STJ, que fala que o indulto ele extingue os efeitos primários da condenação, mas não extingue os efeitos secundários, penais ou extrapenais, que no caso concreto seria a perda do cargo. Antes que o contrário seja dito,
Essa súmula não se aplica aos parlamentares, porque a cassação vai depender da manifestação da Casa Legislativa. Resumindo, o deputado Daniel Silveira foi acusado pelo Ministério Público de ter praticado crimes contra o funcionamento das instituições e coação no curso do processo, por ter incentivado, através de um vídeo publicado nas redes sociais, condutas contrárias à Constituição e à legislação. A defesa do acusado sustentou que não se trata de uma ameaça real, mas de uma força de expressão. Além disso, que as falas do deputado estariam protegidas pela imunidade parlamentar. Devidamente processado, ele foi condenado a uma pena superior a 8 anos de prisão, bem como ao pagamento de multa de aproximadamente R$200 mil, além da perda do mandato e suspensão dos direitos políticos. A maioria dos ministros do STF considerou que o deputado ele teria excedido a sua imunidade, tendo se manifestado criminosamente fora do parlamento e sobre temas que não possuem qualquer relação com a função pública. Dias depois, o presidente Bolsonaro editou um decreto concedendo um indulto ou graça ao parlamentar, antes mesmo do trânsito julgado da sentença condenatória. Analisando os institutos jurídicos, nós relembramos que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto e que a decisão do STF pela condenação está alinhada, sim, com a jurisprudência da Corte sobre o tema, não sendo, portanto, uma violação a qualquer prerrogativa do parlamentar. O indulto, por sua vez, é uma forma de perdão que pode ser individual ou coletivo, quando o individual recebe o nome de graça, e é uma prerrogativa do presidente da República, que o faz através de um decreto. Muito embora haja uma discussão na doutrina jurídica, fato é que esse instituto não encontra qualquer limite além daqueles descritos na própria legislação, não podendo sofrer interferência por outros poderes, conforme já foi dito pelo STF na questão que envolveu o então presidente Michel Temer. Já a perda dos direitos políticos, no caso parlamentar pela condenação criminal, é um tema que divide os ministros do STF. Enquanto alguns defendem que se trata de um reflexo automático da condenação, outros sustentam que cabe à Casa Legislativa dispor sobre o tema, que independente da corrente que se adote, é necessário o trânsito julgado da sentença condenatória, o que não ocorreu no caso do Daniel Silveira pelo momento da publicação do decreto, garantindo, ao menos em tese, um forte argumento jurídico para a manutenção do seu mandato. Pensem em um tema polêmico. Eu tentei produzir esse vídeo de uma maneira absolutamente imparcial, discutindo os temas jurídicos de acordo com o que atualmente existe na lei e na jurisprudência, principalmente do STF. Particularmente, eu não estou alinhado com nenhuma das pautas definidas pelo presidente Bolsonaro, muito menos com o deputado Daniel Silveira. Entretanto, não há como não reconhecer que o presidente agiu nos exatos limites do que lhe é permitido. Obviamente que, em uma análise mais profunda, a gente pode discutir sobre a utilização de mecanismos legais e constitucionais para desvirtuar a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos, o que violaria princípios que estão na Constituição do nosso país. Inclusive, como já foi mencionado, a doutrina já discute a necessidade de se limitar o instituto do indulto por parte do presidente. Todavia, discussões quanto à moralidade do decreto me parece extremamente subjetiva e se confunde com os aspectos políticos que envolvem esse tipo de decisão. Além disso, não me parece justo ou coerente que façamos interpretações contrárias ao réu, apenas por não estarmos de acordo com as suas opiniões ou o seu posicionamento no espectro político. Uma coisa é a acusação contra o deputado Daniel Silveira, cuja condenação eu entendo ser justa porque, como eu expliquei, houve sim uma violação clara aos limites da liberdade de expressão do parlamentar. Outra coisa é o decreto do presidente, que eu também entendo que está alinhado com o que determina a lei, com a jurisprudência do próprio STF e que não pode ser desqualificado só porque ele beneficia uma pessoa com a qual eu não concordo. Não! O que vocês acharam desse caso? Foi um checkmate ou manobra ilegal do presidente? Escrevam aí nos comentários a opinião de vocês e aproveitem para fazer qualquer pergunta que você entender que tem relação com esse caso. Talvez eu consiga responder. E se vocês curtiram esse vídeo, fortalece o canal dando aquele like maroto para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante e possa compartilhá-lo com mais pessoas, beleza? Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas foi necessário para que vocês pudessem compreender o que aconteceu, as discussões jurídicas e a possível estratégia do presidente. Show? Forte abraço, um super cheiro e até a próxima. Tchau!